Fala, Fogão! Outro dia eu gravei aqui um vídeo no canal dizendo que as jogadas de cruzamento tinham voltado a ser um pesadelo para a defesa do Botafogo, já que a gente estava sofrendo muito gol dessa maneira. Esse vídeo foi publicado aqui antes da partida contra o Vasco. E aí o que vai e acontece contra a equipe do Vasco? Mais uma vez, o Botafogo sofre gol com cruzamento. Foi assim no primeiro gol, tudo bem que teve a falha do Kevin, do Benevenuto, mas não deixa de ser uma jogada nascida de cruzamento, onde o Benítez chegou livre para cruzar ali pelo lado do Vitor Luiz e conseguiu jogar essa bola na área. E também o segundo gol, em que o time do Vasco joga essa bola cruzada lá pro Cano, dentro da área, e ele nas costas do Rafael Foster consegue fazer o gol. Então eu já tinha falado sobre jogada de cruzamento. E aí na partida seguinte, o Botafogo vai e toma 2 gols com jogadas nascidas de cruzamento. Essas falhas repetidas, esse filme repetido em relação às falhas da defesa do Botafogo, tem irritado muito o torcedor. Porque olha só, são 6 gols sofridos de cruzamento dos 11 que o Botafogo tomou no Campeonato Brasileiro. É inadmissível você ver, partida após partida, os mesmos erros acontecerem e o Botafogo não conseguir corrigir. Tem alguns torcedores que jogam isso na conta da formação tática, mas sinceramente não dá pra gente falar isso. A gente tá com 3 zagueiros, você não tem que errar no posicionamento, me desculpe, mas com 3 zagueiros não tem cabimento você errar no posicionamento nessa marcação das jogadas de cruzamento. Outra coisa que a gente tem que falar é que o Botafogo não faz a pressão pelo corredor lateral para evitar o cruzamento. E isso já acontecia antes da mudança tática, verdade seja dita. O Botafogo já dava muito espaço, principalmente pela direita da nossa defesa, seja quando era o Barrandegui ali titular e agora também com o Kevin. O Botafogo não consegue fazer uma pressão no homem da bola para evitar que essa bola seja cruzada. E os adversários que já perceberam essa falha repetitiva no Botafogo, toda hora estão insistindo nesse tipo de jogada. Eu, se fosse treinador de uma equipe adversária que vai enfrentar o Botafogo, faria exatamente a mesma coisa. Você vê que os adversários não ficam tentando entrar na zaga do Botafogo por dentro. Por mais que ali na faixa central a gente tenha 2 jogadores do meio de campo só. Nesse momento é Caio Alexandre e Honda, titulares, fazendo essa faixa central. Poderia ser uma porta de entrada, porque você tem menos jogadores ali, tem inferioridade numérica pelo corredor central. Mas os times adversários, insistentemente, buscam atacar o Botafogo pelos lados do campo. Porque os lados do campo são uma fragilidade. Filme repetido não tem graça, principalmente quando esse filme repetido significa o Botafogo tomar os gols e acabar não vencendo as suas partidas. Quando você perde uma partida assim contra a equipe do Vasco, em que o Botafogo poderia ter feito 3, 4 gols, poderia ter vencido por 4-3, não seria nenhum absurdo isso. Tá? Se a gente for muito sincero e analisar friamente, sem a emoção no calor do jogo, como foi a partida, avaliando os melhores momentos, você vê que o Botafogo chegou em várias ocasiões, mas não consegue converter tantas oportunidades em gol. Ou seja, é um time ineficiente na hora de aproveitar as suas chances lá na frente e tá dando muito espaço lá atrás, mesmo com 3 zagueiros. Não tem condição disso. Você coloca 3 zagueiros é para você conseguir marcar qualquer adversário que esteja entrando na sua grande área. Você pode ter um erro eventual de posicionamento? Pode. Mas quando você começa a ter falhas individuais da maneira como tem acontecido, Marcelo Benevenuto está numa má fase já. Eu já diria isso. Contra o Corinthians, ele errou pelo menos 3 vezes em posicionamento, tentando anular o jogo. Contra o Atlético Paranaense, o Foster errou também, o Vitor Luiz errou também. Contra o Vasco, no primeiro lance, Kevin Benevenuto. No segundo, o Foster. No terceiro, um erro coletivo, deixando o Vasco avançar como bem quis. Então a gente precisa começar a prestar atenção, porque essas falhas repetitivas, toda hora sofrendo gol da mesma maneira, não tem condição de seguir. Isso é treinável. O Botafogo tem que evitar esse tipo de jogada para o adversário. Fecha o corredor lateral, faz pressão no homem da bola, evita o cruzamento. Lá dentro, 3 zagueiros, cada um pegando o seu. A gente tem que ter a capacidade de anular essas jogadas com o tanto de jogador que a gente tem ali dentro da nossa grande área. Não dá pra gente ficar tomando gol dessa maneira. E as falhas individuais, que aí entra uma questão de confiança e emocional de cada atleta. O Benevenuto tá numa má fase. Na minha opinião, isso já tá bem claro. Pode ter gente que vai discordar e tal. Benevenuto que vinha muito bem, tá? Ele tava comandando a defesa do Botafogo, verdade seja dita. E não acho que ele tá jogando mal porque a gente tá com 3 zagueiros, sinceramente. Porque um zagueiro, ele tem que saber jogar com 2 ou com 3.
Não dá pra você falar, não, eu sou um zagueiro que só joga com uma dupla de zaga, tá? Eu tenho que ser zagueiro jogando com um cara do meu lado só. Se jogar com dois, eu vou me complicar. Isso não existe. Isso não existe, sinceramente. Então o Benevenuto não tá falhando porque tá com 3 zagueiros. Isso aí é só pra gente tentar passar pano na situação. E aqui não dá pra fazer isso. Então o Benevenuto não tá numa boa fase, tá oscilando muito, teve uma queda de desempenho que chega a ser assustadora, tá? O Kevin também falhou e o melhor dessa zaga hoje é o Canu. Tá fazendo partidas muito consistentes, tá fazendo o papel dele, não tá vacilando, enquanto o Foster e o Benevenuto estão destoando nesse quesito. Enfim, essas falhas repetitivas têm irritado o torcedor porque o Botafogo não tá conseguindo os resultados e pior, agora entrou na zona de rebaixamento. A pressão vai aumentando e sempre que essa pressão contra o rebaixamento aumenta, confiança vai pro saco, né? A gente sabe bem. E você, Fogão, também reparou que essas falhas repetitivas do Botafogo acontecem partida após partida? Que o Botafogo costuma sofrer com esse tipo de jogada pelos corredores laterais, fazendo com que a gente tome gol de cruzamento toda hora? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 vamos.